Olá, professores, sejam bem-vindos a mais um microtreinamento. Esse microtreinamento acredito que vocês vão gostar bastante, porque ele vai tratar sobre aqueles jovens que talvez vocês tenham dificuldades aí. O jovem que talvez não está prestando tanta atenção na aula, o jovem que sai da aula toda hora, enfim, né? Jovens que têm as suas dificuldades. Porque aqui, nesse treinamento, o foco vai ser a gente olhar para os nossos alunos, né, para eles, no geral, como o Pai Celestial os vê. Por isso, eu queria até compartilhar uma citação aqui do Elder Dale J. Renland, o Elder Renland, né, do Quórum dos Doze. Ele ensinou o seguinte para nós: para servirmos efetivamente ao próximo, devemos vê-los pelos olhos do Pai Celestial. Isso foi na conferência lá de outubro de 2015. Tem um tempo, mas é muito atual aqui para nós tratarmos nesse microtreinamento. Por isso, os profetas vivos são homens inspirados, eles chamam a gente para falar, né? Eles falam em nome do Senhor e eles nos chamam para poder compartilhar a mensagem deles. Quando a gente entende que o que os profetas estão ensinando, inclusive sobre os jovens de hoje, aí você pode ver seus alunos pelos olhos de Deus e saber como ajudá-los nessas situações que a gente colocou agora aqui no início, né? Uma outra maneira também de fazer isso é estudar em espírito de oração cada mensagem profética para descobrir respostas para as perguntas, como, por exemplo, o que os profetas e apóstolos estão ensinando sobre a identidade dos jovens? Ou o que os líderes da igreja estão pedindo que os jovens façam? Ou também o que os profetas e apóstolos estão revelando sobre as esperanças, os desejos, os sentimentos e as expectativas do Senhor para os jovens. Então, quando vocês estudarem as palavras dos profetas vivos, para encontrar respostas para essas perguntas, ou algumas, né, de suas próprias perguntas, você vai conseguir aumentar seu entendimento de como Deus vê os jovens da igreja. E ao ver os alunos mais claramente pelos olhos de Deus, você também vai se sentir inspirado a ensinar, a interagir com eles de maneiras mais elevadas e sagradas. Muito bom, Rodrigo. Professores, então, agora nós vamos ver um exemplo de um professor, né, estudando algum discurso, do nosso profeta, e nós vamos poder observar também os sentimentos dele ao estudar esse discurso e alguns sentimentos que ele pôde ter, então, para poder praticar junto com seus alunos, tá bom? Estou animado para começar meu primeiro ano como professor no seminário. Antes de conhecer meus alunos, quero estudar o discurso do presidente Nelson, Juventude da Promessa, para que eu possa entender meus alunos na visão do Senhor por meio de seu profeta. Enquanto leio, pondero a questão que o profeta está a ensinar sobre a identidade dos jovens que estarei a ensinar. Nosso Pai Celestial reservou muitos de seus espíritos mais nobres, talvez seu melhor time, por assim dizer, para esta fase final. Esses espíritos nobres, os melhores jogadores, esses heróis, são vocês. Uau! Estou animado para trabalhar com alguns dos espíritos nobres do Senhor e melhores jogadores. Vocês perceberam, professores, a diferença que podemos ter na nossa sala de aula, no aprendizado do nosso aluno, no aprofundamento da conversão de Cristo, dos alunos a Cristo e a seu Evangelho, quando nós olharmos os nossos jovens como Deus vê? Então, eu queria que nós pudéssemos agora responder uma pergunta. E a pergunta é a seguinte: quais são algumas declarações proféticas que o ajudaram a ver os jovens da maneira que o Pai Celestial os vê? E que diferença isso fez para você? Né? Pensa um pouquinho e responde essa pergunta na sua mente e no seu coração. Então, professores, ao finalizarmos esse microtreinamento, nosso convite para vocês é o seguinte: pegue algumas declarações proféticas dos últimos tempos, faça uma lista dessas declarações que irão ajudar você a ver, a enxergar os seus jovens como o Pai Celestial os vê. E é isso. Boa semana a todos.
Bom trabalho.